mudar vidas, alcançar famílias, ó Pai, através deste lugar. Levanta, ó Pai, homens e mulheres corajosos, não os capacitados, Senhor. Não somente capacitados, porque quem capacita é o Senhor. Levanta homens e mulheres corajosos, dispostos, Senhor, para se envolver, ó Pai, na obra do Teu reino, Senhor. Oh Deus, eu peço a Ti, Senhor, que através, Pai, deste lugar possa sair, Pai, obreiros, ó Pai, pastores, presbíteros, evangelistas. Eu peço a Ti, Pai, que através deste lugar, Senhor, venha ter, Pai, os cooperadores, os diáconos na Tua casa. Oh Pai, que nós possamos alcançar, Pai, trabalhar, Senhor, aqui em união, Senhor, neste lugar. Oh Jesus, eu peço a Ti, Pai, peço a Ti, Senhor, verdadeiramente, ó Pai, seja conosco, seja com cada um que adentrar, Pai, por essas portas. O Senhor preparou-se neste lugar. O Senhor não habita em templos, mas só habita no nosso meio. Nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu templo. Oh Jesus, em nome de Jesus, ó, Senhor, venha, Senhor, venha, Senhor, falar conosco, venha manifestar a glória, o louvor, venha, Senhor, falar, Pai, com a Tua igreja, venha tirar os obstáculos, as barreiras, que aqui o maior é o Senhor. Oh Pai, que a humildade, Senhor, continue, Pai, no nosso meio, conosco. Ah, Deus, tudo que nós queremos, ó Pai, é cooperar, Senhor, um pouquinho para o Teu reino. É que vidas, ó Pai, venham ser restauradas, assim como a minha foi, Senhor. Assim como a minha tem sido todos os dias, ó Pai, sendo renovada. Que vidas, ó Pai, possam, Senhor, estar sendo renovadas, serão renovadas, ó Pai, através, ó Pai, deste altar aqui, Senhor. Nos dá, Senhor, direção, sabedoria, ó Deus, tu bem sabes, ó Pai, que a Tua igreja precisa, que nós precisamos, que nós, ó Pai, sejamos, ó Pai, mais um, Pai, para poder somar, Pai, neste lugar, neste bairro, ó Pai, nesta cidade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, Senhor, somar, Pai. Nós podemos, Senhor, possamos, ó Pai, instruir, Pai, na palavra, porque o Senhor nos ensina a crescer na graça e no conhecimento, e o conhecimento, ó Pai, da Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, instruir a Tua igreja, instruir o Teu povo na Tua palavra, porque é para isso, por isso, que o Senhor se entregou na cruz do Calvário. É por amor de nós, para que nós, ó Senhor, pudéssemos, Senhor, ter a oportunidade de nos humilhar diante de Ti, assim como eu hoje. Ter a oportunidade, ó Pai, de nos humilhar, Senhor. É o que nós queremos, ó Pai, nesta noite. Nos humilhar, Senhor. Perdoa as nossas muitas falhas. Somos falhos, somos, Senhor, falhos. Não somos, ó Pai, errantes éramos quando nós estávamos ouvindo, Senhor. Mas, Pai, hoje nós somos falhos. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa, Senhor. Nos dá força, Pai, que nós venhamos errar menos, pecar menos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, coloque os Teus anjos, ó Pai, acampados, ó Pai, em cada porta dessa, Senhor. Se adentrar alguém, Pai, precisando de libertação, ó Deus, que estiver aprisionado em seus medos, que estiver, Pai, aprisionado, Pai, nas coisas deste mundo, ó Senhor, que seja liberto, Senhor, com o poder da palavra, com o poder do Teu Espírito. Ó Senhor, Teus anjos com espada, Pai, de manhã, Pai, neste lugar, que verdadeiramente, ó Pai, venhamos, ó Pai, fazer diferença, ó Pai, neste lugar, através do Teu Espírito. Não é com a nossa força, não, Pai, nós lutamos, não. Nós lutamos, ó Pai, com a força do Teu Espírito. Jesus, é com a força do Teu Espírito, Senhor.
Ah, Pai, tudo que nós queremos, Senhor, te adorar, Pai, nesse lugar. Tudo que nós queremos, ó Pai, te adorar, agradecer o teu santo nome, exaltar a Ti, dizer que Tu és digno, 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 Senhor. Oh, Papai, Tu és digno. E diminua-nos, ó Pai, para que Tu cresças, Senhor. Diminua-nos, ó Pai, para que Tu cresças, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos, Senhor. Que o Senhor, Pai, vai visitando os vizinhos da direita, da esquerda. Os vizinhos, ó Pai, que moram aqui, Senhor, em cima dessa igreja. Os da frente, os de trás, vai, Senhor, abençoando, vai alcançando. Onde estiver, Pai, vai alcançando, ó Pai, a nossa voz, Pai. Que isso possa, Pai, estar libertando, curando, ó Pai, salvando, ó Pai. Oh, Jesus. Vai, Senhor, manifestando, ó Pai, com a glória, o teu poder, Senhor, teu louvor, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa operar maravilhas, Senhor. Ah, Deus, vai alcançando as famílias, vai alcançando, ó Pai, os lares. Oh, Jesus, vai restaurando os casamentos, ó Pai, vai restaurando, ó Pai, as famílias. Meu Deus, o inimigo, ó Pai, que tem feito de tudo, ó Pai, para destruir as famílias. Deus vai lembrando, ó Pai, vai restaurando, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. O sangue de Jesus tem poder, Pai. Que o Senhor, Pai, possa estar alcançando as famílias, alcançando os nossos vizinhos agora. Oh, Jesus. Ah, Pai, aqueles que já não têm uma expectativa de vida, aqueles que, Pai, que já deram basta, que já disseram, Senhor, que já basta, que não quer mais, Senhor. Entra, Pai, nesta causa agora. A Deus, aquele que falou, Pai, nesta noite, nesta tarde, já não tem mais jeito, Senhor. Nós declaramos agora a bênção, nós declaramos, ó Pai, agora a vitória. Nós declaramos, ó Pai, a derrota, ó Pai, do inimigo, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, a derrota, Senhor, do inimigo, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus. Tua graça, nas famílias, nos jovens, ó Pai, neste lugar. Oh, Deus. Vai alcançando, ó Pai, os jovens. Vai tirando, ó Pai, da prostituição. Vai tirando, ó Pai, da bebedice. Vai tirando, ó Pai, das drogas. Oh, Deus poderoso, digno de honra, glória e louvor. Ah, Pai, nós oramos, ó Pai, para que o inimigo venha perder as suas forças, para que o inimigo venha perder as suas forças, diante, ó Pai, da vida desses jovens, porque, Pai, essas vidas, ó Pai, são tuas, essas almas são tuas. Ah, Pai, ó Deus, Santo e poderoso, porque o Senhor fez o homem a tua imagem e semelhança. Ó Deus, o Senhor fez o homem com a imagem e semelhança. O Senhor fez o homem com as suas próprias mãos. Ó Pai, o Senhor deu sopro de vida. O teu Espírito, ó Pai, se encontra dentro dos homens. Ó Pai, o inimigo, ó Pai, quer parar. O inimigo, ó Pai, quer roubar, Senhor, aquilo que não é dele. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que venha perder as forças, ó Senhor, na vida desses jovens. Na vida, ó Pai, desses jovens, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vai alcançando agora. Tem jovens agora, neste momento, pensando em tirar a tua própria vida. Meu Deus. Ah, Deus. Sou glórias, glórias. Vai perdendo as forças, olha o inimigo de nossa alma. Vai perdendo, Seu Deus, vai perdendo as suas forças, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus. Ah, Papai, pegando na mente. Estão dizendo, ó Pai, que são fracassados. Estão dizendo que não tem mais jeito. Estão dizendo, ó Pai, que vão parar. Ah, Jesus.
Envia, ó Pai, os teus missionários. Envia, ó Pai, os teus profetas. Usa, ó Pai, a cada um, Senhor, para falar com ele, para falar, Pai, com ela. Oh, Pai. Vai se alcançando. Que nesta noite aqui, Pai, eu te peço. Que haja, ó Senhor, liberdade, Senhor, para adoração, Pai. Que haja, ó Deus, liberdade, Senhor, para te adorar neste lugar. Tudo que nós queremos, ó Pai, te adorar, meu Deus. Oh, Deus. Cada um de nós aqui, Pai, saindo de nossa casa, Pai, no intuito, Senhor, de te adorar, de agradecer o teu santo nome. Oh, Jesus. Que haja, Pai, liberdade nesta noite. Que haja liberdade, Senhor, para a tua palavra. Que haja liberdade para o mover do teu Espírito. Oh, Pai. Receba, Senhor, nosso louvor. Receba, Pai, nossa adoração, Pai, nesta noite. Continua, ó Pai, operando as tuas maravilhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Em Espírito, em verdade, ó Deus, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus e Senhor, te entregamos nosso viver. Deus e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado e agradecido ao nome do nosso Senhor. Vamos ficar de pé. Nós que estamos aqui, né, irmãos? Aleluia. Mais uma vez, vamos fazer mais um período de oração. Vamos estar louvando aqui os hinos da harpa. Amém, Senhor nosso Deus. Pai, nós cultuamos aqui, Pai, nesta noite. Estamos congregando aqui nesta noite para te adorar, Senhor, te louvar e agradecer o teu santo nome. Pai, pedimos a Ti, Pai, que continue, Pai, conosco, permaneça, Pai, conosco. Nesta noite, ó Pai, se adentrar aqui alguém enfermo, que seja curado, ó Pai, com o poder da palavra, do teu Espírito. Se adentrar aqui, Pai, ó Deus, nesta noite, ó Pai, precisando, ó Pai, da libertação, que seja liberto. Ó Pai, precisar da cura, que seja curado. Pai, nesta noite, precisar da providência. Ó Pai, que sou entra, ó Pai, com a providência, ó Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja, Senhor, liberdade, ó Pai, nesta noite de adoração, Pai, neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele com qual diga amém. Dá uma força no palco para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus, 72? Glória. Aleluia, vamos estar louvando aqui? Dá uma harpa aí, Senhor.
Deixar usar o irmão depois. Sou glória. Aleluia. Vamos estar logo no pastor. Não, essa não. Aleluia. Pode sentar, né? Fique à vontade, tá? Fique à vontade. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Senhor, porque culto aqui neste lugar, amém, irmãos? Aleluia. Vamos estar louvando. Vamos estar louvando, amém? Então, glória. Número 1 da. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu santo gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preservidor. Chuva de graça, chuva, glória a Deus. Senhor, manda-nos chuvas constantes, Chuvas do Consolador. Glória a Deus. Aleluia. Isso, pode aplaudir ao Senhor, glória. Digno de toda honra, glória, louvor, glória. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvando. Louvar o 15, amém? Oh, glória, o 15. Aleluia. Deus santo, poderoso, digno de honra, glória e louvor. Oh Deus, céus, como cego andei e perdido varei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu
dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei, oh Deus. Fugi em Jesus, escondi e abri o seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me leva em sua luz. Malditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. Levou-me Jesus a sofrê-la na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri e agora me alegra em sua luz. Oh, glória a Deus. Vamos ficar louvando mais um, amém? 545, é um louvor que eu amo muito, oh glórias. E logo a pastora Thalita vai estar aqui lendo a palavra, orando aquilo que o Espírito Santo falar com ela, amém? Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está. Por quê? Porque ele olha, oh Deus, posso ver no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, oh Jesus, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei, oh glórias, irei agora ao meu Jesus, que vive está. Por quê? Porque vive, oh glória, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. As nossas vidas estão nas mãos do nosso Senhor. Thalita, irmão Jesus, está
oportunidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão. Abençoa, seja bem-vindo. Santo meu capaz de Senhor, amém. Amém. Aleluia. Graças te damos. Vou estar lendo aqui em Efésios 4. Vou estar lendo 3:20, amém? Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. E o 4 vem dizendo: Rogo-vos, pois, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno de vocação, que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros com amor. Amém? Então, a palavra do Senhor aqui, ela vem dizendo, né, que ora, aquele que é poderoso para fazer infinitivamente mais do que quando pedimos e quando pensamos, né, irmãos? E ele vem dizendo, né, que ele pode fazer muito mais daquilo do que a gente pensa, do que aquilo que a gente pede. Às vezes a gente pede algo para o Senhor e a gente não confia. A gente pede e vem Deus e fala: não posso fazer muito mais do que aquilo que você está me pedindo. Ele é infinitamente mais poderoso, irmãos, né? Às vezes a gente acha que eu não vou sonhar com isso, não vou pedir isso, porque é muito para a minha vida, né? É muito para mim. E Deus diz: eu posso fazer muito mais do que isso. Né? A palavra do Senhor nos garante isso, né? Que o seu poder que opera em nós. Né? Então, Deus, Ele habita na nossa vida. Né? A nossa vida é templo do Espírito Santo. Né? Então, se o Senhor ele habita em você, Ele é poderoso para fazer, irmãos. A gente temos que crer, temos que colocar nossa fé em ação, porque muitas vezes a gente pede, ora, mas a gente muitas vezes não crê que isso vai acontecer na nossa vida. A gente pede para Deus, mas às vezes não cremos. A gente pede uma porta, vai lá, entrega o currículo, tem 10 pessoas na sua frente, mas você não crê que você vai ser chamado. Já vamos naquele pensamento: cheguei lá, tinha 10 pessoas na minha frente, não vão me chamar. Eu fui o último a ser atendido. Isso já é pouca fé. Né? Que a gente chega, não, tem 10 na minha frente, mas eu creio que o meu vai ser o primeiro. É colocar a fé em ação, né? Porque Deus ele é poderoso para fazer. E se a gente colocar em ação, Deus faz, irmãos. É só que a gente temos que crer que Ele é poderoso para fazer. Não é só a gente falar. A gente tem que colocar a fé em ação, porque a palavra do Senhor diz, né? Pode ter a fé do tamanho do grão de mostarda, mas já é o suficiente. Então a gente temos que crer que Deus ele é poderoso. Que diz que a Ele seja a glória em todas as gerações. Então quer dizer, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser o mesmo amanhã. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho, é o mesmo que está aqui hoje, vai ser o mesmo amanhã. Deus não mudou, quem muda somos nós. Né? A cada geração vem mudando, mas o Deus ainda é o mesmo. Muitos falam: cadê Deus? Né? Ninguém mais crê, olha o mundo como está. Não, Ele é o mesmo. Né? Ele não mudou, o que mudou somos nós, a nossa fé. Né? E a crença, né? A gente vem diminuindo, né? A fé vem diminuindo. E Deus ele é o mesmo, irmãos. Ele pode ainda abrir o mar se Ele quiser. Ele ainda pode fazer tudo que ele fez lá atrás, Ele faz hoje, irmãos. Só que cabe a mim e a você, porque Ele depende de mim, de você. Se você pode ir lá, se Deus mandar, bater com o cajado e a água ainda se abre, irmãos. Porque Ele ainda é o mesmo Deus. Se Ele mandar, só que nós não temos fé. Então, se Deus falar para você: pega o cajado, vai lá na praia, bate que eu vou abrir aquele mar. E nós mesmos vamos se questionar: estou ficando doido. Nós mesmos diante daquele mar, irmãos, ficamos doidos. É igual eu falei: você já olhou para o tamanho do mar? A imensidão que é, ele está ali parado. É coisa linda. Ele pode ter o mar, irmão, ter o poder de acabar aqui com a nossa cidade, mas ele está ali, parado, sob uma ordem de Deus. Oh Deus, fiel. Ele não vai
Porque foi até ali que Deus determinou. Aleluia. Assim somos eu e você. A nossa vida vai até onde Deus determina. Você está debaixo da unção de Deus. Aleluia, Deus. Você está debaixo de uma promessa. Oh, glória. E se Ele te prometeu, Ele garante, irmãos. Porque quando Deus promete, Ele garante. Quando Deus fala, Ele cumpre. Mas nós temos que estar atentos a ouvir a voz de Deus. Oh, glória. Nós temos que estar atentos a ouvir aquilo que Ele tem para a sua vida. E muitas das vezes a gente entra dentro da igreja desesperado, querendo uma resposta, querendo que Deus fale. Deus está falando durante o culto. Deus está falando com você, mas você quer que Ele vá até você. Não, isso não é de Deus para a minha vida, mas Deus já está falando com você nessa noite. Oh, glória. Deus tem o poder de transformar, irmãos. Ele transforma vidas, Ele abre o mar, Ele liberta o cativeiro de cativeiro. E Deus não mudou. Cabe diz, tem uma passagem que eu gosto muito que diz: pode o Senhor colocar vinhos novos em odres velhos? Não tem como, porque quem é que quer perder o seu vinho bom? Que a qualquer momento aquele odre pode rachar e se desperdiçar aquele vinho bom. Então pode o Senhor usar um vaso velho que está preso lá atrás, que não quer viver algo novo de Deus, que está preso naquela promessa lá atrás. Tem pessoas que ficam presas no passado. Ele quer experimentar algo novo de Deus, mas ele não se dá oportunidade, irmão. Ele quer viver algo novo, mas ele mesmo está preso. Não tem como o Espírito Santo agir se você ficar preso naquilo dali. E Deus nessa noite diz: eu tenho algo melhor para você. Mas é necessário lavar as coisas velhas. O que passou, passou. Começa a viver o presente, o hoje. E deixa que eu cuido do seu amanhã. Porque a gente somos muito ansiosos. A gente quer viver o amanhã, se nem conseguimos viver o hoje. A gente já pensa no amanhã, se a gente está desesperado e não consegue aproveitar o hoje. E o hoje Deus te deu. Aleluia, Senhor. O maior presente para nós é nós podemos estar aqui hoje, nessa noite, porque hoje você levantou, hoje você respirou, hoje você andou, hoje você conversou com a sua família, hoje você tem o prazer de estar aqui sentado adorando a Deus, porque Deus te deu o hoje. E o hoje, você, para estar aqui, já teve muitos livramentos que você nem mesmo viu. Ele já te protegeu de coisas que você nem sabe hoje. Nós nem sabemos os livramentos que tivemos para estar aqui hoje, mas isso é Deus, é a graça. Aleluia. É o cuidado, é o amor. Então a gente precisa dar o nosso melhor, porque Ele transforma, Ele tem algo novo, Ele pode fazer na sua vida infinitamente mais. Mas é necessário o coração estar aberto, é necessário você querer transformação, você querer mudança de vida, porque Ele faz, mas depende de mim e de você. Para o algo novo acontecer na nossa vida, depende de nós, irmãos. A gente temos que dar a oportunidade, mas debaixo da graça de Deus. A gente temos que saber, ouvi uma palavra essa semana muito que eu achei muito legal. Um pastor falou: olha, como é que eu quero viver o algo novo, eu vou lá e faço com as minhas próprias mãos, dá tudo errado, e aí Deus pega e fala: mas você teve 10 minutinhos sentado, sentou só você sozinho, fechou seu olhinho e falou: pai, é a sua vontade? É isso que eu tenho que fazer agora? Você esperou a resposta de Deus para você tomar essa atitude? Depois não adianta culpar Deus, você não orou, você não perguntou, você não esperou a resposta, você simplesmente fez. Mas você tem que saber a resposta. Foi Deus. Ele te mandou, porque quando Ele manda, Ele responsabiliza. Quando Ele mandou abrir o mar vermelho, o mar não se fechou enquanto o último não passou. E Deus está querendo dizer nessa noite: eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo melhor para a sua vida. Eu tenho coisas, planos, promessas. Mas é necessário você ouvir a minha voz.